Você já olhou para trás na história da sua vida e percebeu detalhes que no momento em que você estava vivendo não conseguiu enxergar? Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi. Davi escreve um cântico, fruto de uma profunda reflexão. E nesse cântico, Davi percebe alguns detalhes na sua vida que no momento que ele estava passando, ele não conseguiu enxergar. Este cântico está no Salmo de número 18 e também está no livro de 2 Samuel, capítulo 22. É o cântico de Davi quando Deus livrou ele da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Vamos dar uma olhadinha o que é que diz esse texto incrível. Vamos começar aqui do versículo 4 e 5. Vamos dar uma observada na situação do rei Davi, né? Isso aí ele está contando qual era a situação que ele estava. Olha só, verso 4 e 5. O que é que diz? Laços da morte me cercaram, torrentes da perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas da morte me surpreenderam. Nossa, gente, que situação dificílima. Davi fala de inferno, de morte, de perdição. Tudo isso estava passando no seu coração e essa era a circunstância que ele estava vivendo. E aí, o que é que Davi faz diante de uma situação terrível dessa? Então o versículo 6 vai dizer para a gente o que foi que Davi fez. Olha só o que é que Davi fez. Versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Gente, Davi clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor no meio dessa situação dificílima. Situação de morte, de perdição, que ele sente como se estivesse no inferno. E olha a oração de Davi. Socorro, Deus. Não foi uma oração bem preparada, bem elaborada, refletida, ou uma oração, como eu posso dizer, eloquente, mas foi um puro e simples: Deus me socorre. E o próprio versículo 6 termina dizendo que essa oração de Davi chegou nos ouvidos de Deus, que do templo do Senhor ele ouviu o clamor de Davi. Então uma coisa que a gente aprende nesse salmo é que não importa quão difícil seja a nossa situação, Deus ouve as nossas orações. Isso para mim é muito consolador entender isso. Que o Deus que criou tudo na terra e no céu ouve o meu clamor. Ouve o seu clamor quando você grita a Ele pedindo socorro, pedindo ajuda, quando você derrama seu coração diante dele. Mas o Salmo não acaba aí. O Salmo fala de uma ação de Deus em resposta à oração de Davi. E olha que foi uma oração curta, né? Senhor, socorro! Olha a ação de Deus em resposta à oração de Davi. Eu queria chamar sua atenção a partir do versículo 7. A gente vai ler o versículo 7 e 8, que fala o que aconteceu em resposta à oração de Davi. O que foi que Deus fez? Então presta atenção, versículo 7 e 8 do Salmo 18. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Gente, o texto diz pra gente que após Davi ter orado, então Deus moveu a terra. Algo na terra aconteceu. E o texto fala de um abalo. A terra se abalou porque o servo de Deus orou, gritou por socorro. Mas não acaba aí, gente. Vamos dar uma olhadinha a partir do versículo 9. O que é que continua acontecendo nessa ação de Deus em resposta à oração de Davi? Nós já vimos que a terra se abalou. Vamos ver o que é que o verso 9 diz. Ele baixou o céu e desceu.
E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram seu abrigo. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou os céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Nossa, se nos versículos anteriores Deus já tinha abalado a terra em resposta à oração de Davi, algo muito especial aconteceu no céu. E olha o que aconteceu no céu. O texto diz pra gente, no versículo 9, que Deus baixou o céu e Ele mesmo desceu para salvar o seu filho, para salvar o seu servo que clamou por socorro. Deus desceu, Ele veio salvar o seu filho. Gente, isso é muito especial. O texto está dizendo para a gente que quando a gente ora, Deus move céu e terra. Mas mover céu e terra não é o mais importante. O próprio Deus desce do céu e vem nos socorrer. E um detalhe desse texto é incrível, que ele fala dessa ação gloriosa de Deus. Se você prestou atenção nos versículos que a gente leu, fala da glória, do esplendor de Deus ao vir salvar o seu servo, a vir salvar Davi. Mas também fala um detalhe muito especial que queria chamar de novo sua atenção. Para o verso 9, olha o que fala aí. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. O que é isso? Teve sob os pés densa escuridão. Então imagina, por exemplo, quando você está na terra, né? E você ouve um barulho no céu de avião. E aí você vê um avião voando, você ouve o barulho no céu de um avião voando, você olha para o céu e não vê o avião, porque tem densas nuvens, nuvens negras que impede você de enxergar o avião. É disso que Davi está falando. Deus desceu, mas ele teve sob os seus pés densa escuridão, de forma que Davi não conseguia enxergar, ele não estava vendo. Mas não foi pelo fato de Davi não ver, não ter visto, que Deus não veio. E essa ideia ela vai se repetir. Dá uma olhadinha no verso de número 11. O que é que diz? Diz assim: das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão das águas e espessas nuvens dos céus eram seu abrigo. O versículo 11 diz pra gente que Deus se ocultou. Deus estava agindo, movendo terra e céu e vindo ao encontro de Davi para salvá-lo. Mesmo sem Davi ver, Deus move terra e céu quando nós oramos. E Deus vem ao nosso encontro, ainda que a gente naquele momento não esteja percebendo. Que coisa linda, gente. O texto continua a partir do versículo 14, dizendo que Deus dispersou os inimigos de Davi, que Deus deu vitória a ele sobre os seus inimigos, inimigos que eram mais poderosos do que ele. E essa parte encerra no versículo 18 e 19, dizendo o que Deus fez e por que Deus fez. Vamos dar uma olhadinha? Verso 18 e 19 diz assim: eles me atacaram, Davi falando dos seus inimigos, eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Gente, Davi está dizendo que os inimigos dele promoveram calamidade, angústia, morte, sabe? Aquele medo da morte, aquele terror, calamidade.
mas que Deus, naquele dia que os inimigos atacaram ele, Deus o amparou. Deus livrou ele dos seus inimigos que tramavam contra a vida dele. Mas o texto fala por quê? Livrou-me porque ele se agradou de mim. Gente, Deus se agrada das pessoas. Mas uma pergunta muito importante que podemos fazer a esse texto: como um Deus santo, como um Deus puro e verdadeiro se agrada de pessoas pecadoras, falhas e falsas, que constantemente estão errando? Como? Quero dizer uma coisa a você. Se dependesse das nossas obras, das minhas obras, das suas obras, Deus não se agradaria de nós. Ao contrário, as nossas obras são impuras de acordo com as Escrituras Sagradas. O livro do profeta Isaías vai nos dizer que todas as nossas obras de justiça, os nossos atos de justiça, nossos atos de piedade, são como trapos de imundícia, marcadas, manchadas pelo pecado. Então, como um Deus santo vai se agradar de um pecador como eu, de um pecador, de uma pecadora como você? Por causa não das nossas obras, mas por causa da obra do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por causa da obra do descendente de Davi, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único justo que entregou a sua vida santa e pura no meu lugar, no seu lugar, para que Deus se agrade de nós e a sua ira, a ira de Deus, não caia sobre nós. Jesus Cristo pagou o preço. Ele nos reconciliou com Deus e por causa dele temos uma vida agradável a Deus. E por causa dele, Deus ouve as nossas orações. Por causa de Jesus, Deus se agrada com a nossa vida. Essa maravilhosa verdade. O que diferencia o rei Davi de nós era porque o rei Davi teve uma fé prospectiva. A fé dele estava no futuro, porque um dia Deus prometeu a Davi que o Salvador viria da sua descendência, que viria da sua descendência um rei cujo reinado seria eterno. Jesus é esse rei. E nós temos uma fé retrospectiva. Nós olhamos para trás e vemos, enxergamos que o Salvador, o Rei eterno Jesus Cristo, descendente de Davi, deu a vida no nosso lugar. E por isso somos agradáveis a Deus. Somos feitos agradáveis a Deus por causa do sacrifício que Ele pagou no nosso lugar. Tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus pagou e por isso somos aceitos e agradáveis por Deus. Para a gente fechar, eu quero fazer uma pergunta a você. Por que oramos tão pouco? Por que clamamos tão pouco a Deus? Se Deus, Ele mesmo nos fez agradáveis a Ele. Se o próprio Deus está disposto a ouvir a nossa oração. Se o próprio Deus é capaz de mover céu e terra e de vir ao nosso encontro nos salvar. O próprio Jesus Cristo veio ao nosso encontro nos salvar. Resumo
de tudo que a gente conversou hoje. Quando clamamos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração e vem em nosso socorro, ainda que não o vejamos. Então clama ao Senhor, grita por socorro, pede a Ele ajuda, derrama o teu coração diante dEle, porque Ele pode fazer de você alguém perdoado e totalmente agradável a Ele em Jesus. Ele está agindo na sua vida, ainda que você não esteja vendo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fica com Deus.